Levántese, compañero, que solo fue una batalla. La guerra la ganaremos haciendo una gran muralla. Salve, camaradas! Eu sou Antônio Macário de Moura, professor da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, graduado em Ciências Sociais, Sociologia e História do Trabalho pela Fundação Santo André e mestre em Ciências Sociais pela Unesp, campus de Marília. Quero agradecer ao camarada César por me conceder a honra e o prazer de participar aqui nesse canal que ora ele está inaugurando no YouTube, na perspectiva de apresentar intelectuais na área da economia, da filosofia, da sociologia, da arte, que venha contribuir para a compreensão dos dilemas em que vivemos num momento tão complicado, dessa quadra histórica em que a humanidade está enredada. Vida longa ao projeto e vamos em frente. Eu vou tratar aqui brevemente do governo atual. Na última meia década, a população brasileira, mormente, a politicamente progressista, está estupefata com a aguda crise econômica que vem se desenrolando. Ela se manifesta pelo aprofundamento do trabalho precarizado, redução salarial, desemprego, fome, e esse quadro agravou-se por demais com a eleição do senhor Jair Messias Bolsonaro em 2018 e a forma como ele vem se comportando, aliás, tangendo o governo junto a seus ministros e o séquito de eleitor, de militantes, desrespeitando todas as regras de autoridades de saúde brasileiras e internacionais, além de suscitar manifestações, proferir discursos, a sua militância clamando pela reedição do AI-5 e o retorno do regime discricionário. O intrigante em tudo isso é que as autoridades da República, Procuradoria-Geral, Parlamento Federal, Senado, pouco ou nada tem feito de efetivo até agora. Resmungam, mas mantém-se, como toda a sociedade, refém dos desmandos desse senhor. Isso tem uma explicação e é o que nós pretendemos aqui brevemente apresentar. Primeiro é preciso considerar que o senhor Jair Bolsonaro ele tem uma penetração muito forte pelo lumpen, pela base operária mais pobre, principalmente aquela hoje dirigida pelo neopentecostalismo e setores da Igreja Católica, passando pela classe média e o grande capital financeiro, o agrário, a burguesia industrial, que hoje já não representa tanto, e os grandes comerciantes, além de contar com apoio muito forte, considerável, no Parlamento Federal e no Senado. Até há pouco tempo, é possível dizer que ele dispunha mesmo da maioria. E é por isso que consideramos que essas instituições da República estão reticentes, mas tem um aspecto que há de se considerar. A presença do Lula e do Partido dos Trabalhadores, que queiramos ou não, só duas forças políticas visíveis e organizadas existem atualmente. O bolsonarismo e o Partido dos Trabalhadores, os movimentos sociais ainda representado e liderado pelo Luiz Inácio Lula da Silva.
Existe uma terceira, evidentemente, representada por Ciro Gomes, mas, por enquanto, não tem nem de longe a penetração social e a força que tem a oposição ligada ao Partido dos Trabalhadores e ao Lula. E há de se considerar também que o discurso nacionalista do Ciro, à la Leonel Brizola, nesse momento, soa meio que extemporâneo, dado a situação do Brasil hoje do ponto de vista da economia nacional, ser muito diferente do que fora na década de 80. Quando o Lula saiu da última cela em que ele foi lançado aí por quase 1 ano e meio, devido a um processo no mínimo questionável, público, não eram poucos os militantes e ativistas que apostavam que, saindo de lá, ele lutaria para organizar uma frente que se contrapusesse à crise social, em primeiro lugar, e ao governo que aí está. Não foi isso que ele demonstrou. Pelo contrário, né? E a forma como ele tem agido acaba sendo considerado por militantes, ativistas revolucionários como a traição dele do PT. Nós não concordamos com essa tese, em primeiro lugar porque sabemos muito bem da história desse partido. Mesmo antes da existência dele, Lula se alçou como liderança nacional no meio de greves consistentes na década de 70 e 80, que chegaram mesmo a embaralhar a transição transada pensada na caserna. E nenhum momento, depois da criação do partido em 81, eles apresentaram qualquer programa alternativo que colocasse em xeque ou pudesse contrapor, chamar o povo, catalisar as lutas para se contrapor ao sistema. Não foi isso. Desde 81, uma vez formado o partido, eles apostaram tudo nas eleições e tem sido assim ao longo da história. Digamos mesmo que eles não enfrentaram com coragem e determinação o governo Sarney, não enfrentaram o governo Collor, para quem Lula perdeu as eleições, em 89, não enfrentaram o Fernando Henrique Cardoso, de quem Lula perdeu em 94, e até chegar ao poder. No tocante ao governo Fernando Henrique, é mais patente, porque uma vez do governo, ele levou à frente o que Collor havia indicado, o neoliberalismo. Entre outros, transferiu para o capital privado, mormente o imperialista, um patrimônio estatal imensurável e desempregou, precursou, flexibilizou as leis trabalhistas, a legislação trabalhista e, de uma certa forma, quebrou o país 2 vezes. Não nos lembramos de o PT e o Lula ter organizado um movimento forte para enfrentar essa situação. Não que movimentos de contestação não tenham havido, houveram e não foram poucos. Ocorre que todos foram rechaçados a tiro, bala de borracha, pancadaria da polícia e ficou por isso mesmo. Fernando Henrique Cardoso deitou e rolou, fez o que pôde sem que houvesse qualquer resistência. E uma vez no governo, ganhou as eleições de 2002, assumiu em 2003, o senhor Lula da Silva não fez nenhum movimento para rever aquilo que Fernando Henrique Cardoso tinha feito. Me refiro aqui, em particular, pela sua importância, à questão da Petrobras, o início da privatização e a entrega dessa riqueza ao capital imperialista. Arrisco aqui a dizer que sem essa riqueza do petróleo, sem a instauração do monopólio estatal, a criação da Petrobras por Vargas em 53, sequer nós teríamos o padrão industrial e desenvolvimento que tivemos até a década de 90. Nada disso Lula fez, deixou o neoliberalismo, levou à frente exatamente como recebera, digamos que racionalizou, se podemos falar desse jeito, o processo de privatização, mas em nenhum momento ele barrou o processo, pelo contrário, ele levou a cabo, deu continuidade. Em que pese ter
aproveitado, como dizem os sabidos aí na área de economia, a onda de crescimento mundial, pôde ele expandir o assistencialismo que o Tucanato já havia indicado, e pelo Brasil afora, para os mais pobres, evidentemente, isso teve uma validade importante, porque a classe média ganhou muito dinheiro, muito mais que ela, os banqueiros, as palavras são do Lula, mas ele não resvalou nem de longe nos pilares do neoliberalismo. Além de que governou com a mesma composição, quase a mesma composição do governo Sarney, do governo Collor, Fernando Henrique Cardoso. Foram os mesmos que estiveram na composição política durante os 14 anos do PT e que, ora, fortaleceu a extrema-direita e explica os reacionários ter chegado ao poder. Isso nós devemos a eles. Mas por que Lula não faz esse chamado? Primeiro porque você pode acusar o Lula se quiser, mas burro ele não é. Ele sabe que se fizesse esse chamado agora, ele não teria respaldo. Como muito bem diz o Dorix, ele é uma liderança em voto, mas nunca foi uma liderança de massa contra o sistema. Isso nunca foi. Portanto, não podemos cobrar dele o que ele nunca foi. Mas ele ainda é uma força política considerável, ele é um espectro, ele e o Partido dos Trabalhadores, a assustar a classe dominante aí. Motivo pelo qual, essas instituições da República estarem reticentes em enfrentar o governo Bolsonaro como deveria. Basta ter em mente que a mídia, em geral, a mídia da Casa Grande, nas palavras do Mino Carta, é inimiga mortal dele, além da militância do Bolsonaro e a força que ele tem nos parlamentos. Assim que o Lula saiu da cadeia, havia uma expectativa de que ele, aliás, da parte dele, ele demonstrou isso nas entrelinhas do discurso dele, de tentar reorganizar o Centrão, que segundo ele estava desmantelados, o mesmo que veio do Sarney, passou por Collor, Fernando Henrique, com quem ele governou. Mas tudo indica que esse Centrão não está muito inclinado a amarrar seus nomes, seus partidos, liderança, ao Partido dos Trabalhadores. Então, essa frente que o Lula está imaginando pelo Centrão está apresentando dificuldade, vamos ver se ele consegue, mas é meio difícil. E ainda que ele conseguisse, e vamos supor que o que ele apoia, ou ele chegando ao governo, ele não teria muito o que fazer. Primeiro que estão pensando no passado, reeditar aquilo que foi feito nos 14 anos do PT, que, diga-se de passagem, é deletério. Seria uma desgraça para nós. E, em segundo lugar, porque ele nada fez, a crise econômica que ele nunca enfrentou, agora é muito mais aguda. Nesse momento, aprofundada assustadoramente pelo problema do coronavírus e o problema mundial, de forma que não tem como ele reeditar. Ainda que tivesse, o que pode acontecer é que se ele conseguir aí, e mesmo que seja o Ciro Gomes, organizar um bloco na esquerda que venha enfrentar as próximas eleições, os militares estão aí de plantão, eles podem tranquilamente mudar isso, quando quiserem, têm as armas, terão que reinar digamos, na tragédia que está aí. É certo que o Lula é o espectro pelo projeto que apresentou aí um desembargador de cassação do PT sobre a acusação de ter recebido dinheiro das transnacionais, exatamente como fora em 1947 com o Partido Comunista, exatamente igual. Portanto, fica aqui a nossa live, aliás, o nosso vídeo, agradecendo mais uma vez o camarada César e um salve aos camaradas e vamos em frente aí com esse projeto tão grandioso do ponto de vista das necessidades humanas atuais. Grande abraço.